A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Eu sou a missionária Cristina e hoje, mais uma vez, estou aqui com meu esposo, o pastor Akira. Seja bem-vindo. Amém, a paz do Senhor, amém? Amém. E hoje, o nosso programa, o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente, né, pastora? Hoje vai ser uma espécie de bate-papo, ao mesmo tempo com ensinos, Isso, né? vamos estar conversando um pouquinho. Trazer umas dicas, né? Vamos estar exemplificando melhor, né? Existem algumas questões em cima desse tema, onde bastante gente tem dúvida, né? E às vezes fica com receio de estar perguntando durante o culto. Fique à vontade, sempre que você tiver durante o culto, te surgir alguma dúvida no final, chama os dos pastores, presbíteros, algum dos obreiros, fala assim, fiquei com dúvida em tal fala ou em alguma situação, né? A gente está aqui disponível para estar sanando essas dúvidas, porque é como diz a palavra, né? O povo Amém. perece por falta de informação. Amém, amém. Amém? Amém. Pastor, então vamos orar para antes de começar o estudo, esse bate-papo? Amém. Amém. Vamos estar orando. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, que tudo que venha a ser dito aqui, Senhor, seja conforme a Tua palavra, Senhor, debaixo da Sua bênção. Senhor, que cada pessoa que venha escutar, Senhor, esse estudo, essa conversa, Senhor, que venha, Senhor, tenha um entendimento que venha direto do Teu reino para os nossos corações. Senhor, desde já, Senhor, te agradeço, Senhor, por esse projeto, pelo Ministério Sansei, Senhor, por todos aqui que colaboram e cooperam, Senhor. Senhor, agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da missionária Cristina, Senhor, pela vida da Vitória, do Diogo, da Bruna, do Kevin, Senhor, de todos aqueles, tanto que estão colaborando aqui no Sansei On Mission, mas todo o corpo de obreiros, Senhor, do Ministério Sansei, Senhor, toda a parte, Senhor, envolvida. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um deles enormemente. Desde já, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E então, a palavra que a gente traz hoje está em Mateus 25, no versículo Isso. 14 ao 30, é isso, pastor? Isso, a parábola dos 10 talentos está citada em Mateus 25. O texto bíblico que a gente vai estar usando é esse, de Mateus 25, do 14 ao Sim. 30. E esse ensino, essas dicas que a gente vai tirar dessa palavra aqui, seria para agregar nas nossas vidas, tanto na vida pessoal como na vida financeira, né, na vida profissional também, né, que muitas vezes a gente lê livros, né, a gente vai em busca de livros para a gente entender o nosso chamado, onde a gente, né, deve desenvolver, né, Sim. e acho que essa palavra é muito legal para estar falando sobre todas essas áreas da nossa vida, não é isso? Isso, a gente pode, né, a gente vai fazer essa leitura, vai fazer esse estudo aqui. Hum, E sim, ela atende, né? Ela tem ensinamento para diversas áreas da nossa vida. sim, sim. Tá, então quem, né, vai pegando o caderninho aí, a caneta para fazer as anotações, né? Vai ter algumas dicas aí, né, pastor? Isso, vários ensinamentos, Certo, né, certo. dentro dessa palavra. Amém. O pastor quer começar então? Amém. Então, a palavra em Mateus 25:14 diz o seguinte, né? Está intitulado: O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Então, o sermão profético, que seria aquele sermão que Jesus fez no monte, né? Antes de partir, não foi isso? Amém. Diz o E. Ah, seguinte: tá, continue. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Certo. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se e ausentou-se logo para longe. Amém. Amém. Então, aqui na palavra já deixa bem claro que
é como se fosse Deus aqui deixando para os seus servos os bens dele para os seus servos, é isso? Né? No Isso, a versículo gente pode 14. estar interpretando dessa maneira, né? Assim como Jesus se entregou na cruz e nós, né, recebemos o Espírito Santo como Consolador e ele também como o intermediador, né, que possamos estar realizando as obras de acordo com o que foi dito na palavra, de acordo com o que Cristo... Certo, isso na nossa vida espiritual, né? Nós recebemos os dons através do Espírito Santo, Amém. né? Isso. E na vida pessoal também, na parte material, financeira também, a gente pode enxergar dessa maneira, isso. Que Deus nos empresta, né? Os bens, as sementes, não é isso? Através Sim, das crenças. aqui espiritualmente e psicologicamente, né? Isso, Porque fisicamente a gente sabe que aqui tudo que faz parte desse mundo não nos pertence, né? certo. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Amém. E aqui também a gente consegue estar identificando que, né, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Certo. Né? Então, a gente consegue estar visualizando que esse Senhor, ele já identificou em cada servo seu a capacidade dele que De ele cada tinha. um, segundo a capacidade de cada um. Isso. Então, ele poderia simplesmente dividir por igual, ou ele poderia colocar de outras maneiras a divisão, mas aqui está citado que é segundo a sua capacidade. Isso também depende o quê? De idade também, né? Sim, experiência. Experiência, o que mais? Porque confiança. Confiança? Também. Tá. Assim, um exemplo, né? Esses dias eu estava falando com o nosso filho, né? Sobre a capacidade. Entregar um celular na mão de um filho de 9 anos e entregar o celular na mão de um filho de 12 anos são coisas bem diferentes, né? Sim, cada um tem um entendimento e uma capacidade diferente de estar utilizando. Sim. É que nem os jovens, né? Eu gostaria de estar dirigindo um carro. Sim. Né? Não tem a capacidade, tipo, talvez até, às vezes já tem até tamanho. Sim. Que consiga estar dirigindo um veículo, mas não tem capacidade psicológica para estar fazendo isso. Certo. Com o tempo a gente vai adquirindo, desenvolvendo, somando, né, esses aprendizados até chegar, né, a dirigir um carro, no caso, né? Exato. Porque assim, começa desde o bebezinho ali, primeiro começa a andar, né? Aí depois ele vai pro, vamos dizer, a motoquinha dele, né? A motoquinha dele, aprende a pedalar, a criança, né? Depois do pedalar ali, aí ele vai para a bicicleta com rodinhas, aí depois tira as rodinhas, a bicicleta sem rodinhas. Cada grau, cada dificuldade sendo superada, isso, né? Essa é a questão de ele entrega aqui os talentos conforme a capacidade de cada um aqui, né? Seria isso, né? Isso. E aqui seguindo, né? E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Dobrou. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tá, ok. Tá vendo? A gente já consegue identificar aqui, né, logo em sequência, a capacidade de cada um. Né? Certo. O que recebeu 5 talentos, ele tinha mais habilidades. Rapidamente ele conseguiu duplicar. Certo. Porque ele tinha mais habilidades, mais capacitações, mais aptidão,
mais dons espirituais, né? Se for ver no Isso, geral, né? isso, bem, Ele recebeu 5 porque ele tinha mais capacidade, né? No exato. caso, já tinha aqui. Uhum. E o que recebeu um, né, ele foi lá e escondeu. Certo. Né? E na sequência aqui, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem, está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, glória a Deus. Amém. Então, e aí a gente pode estar verificando aqui, né? Tanto como eles utilizaram cada um dos seus talentos, né, e como que foi esse acerto de contas depois com o seu Senhor. Né, como que eles trouxeram. Né, a Certo. gente consegue ver que o que recebeu 5 talentos, né, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Certo. Então a gente vê que, né, ele era o mais habilidoso, tinha mais competências, né, no caso. Ele já recebeu 5 talentos e conseguiu dobrar, ficando com 10, no caso, né? Como é que a gente desenvolve esses talentos? Como é que a gente multiplica esses talentos, pastor, na nossa vida, assim, tanto no desenvolvimento pessoal, financeiro, espiritual também? Como é que a gente trabalha isso? Certo. O que é citado aqui e o que a gente necessita, né, no nosso dia a dia é a capacitação. Certo. Né? Porque, como foi dito, foi lhe dado conforme a sua capacidade de utilizá-lo. Sim. Então, hoje eu não sei lidar com tal situação. Então, há necessidade da gente estar sendo capacitado. Dentro da Bíblia, no caso financeiramente, é dito sobre separar, entregar o dízimo, fazer ofertas, né? E dessa maneira você ir cuidando da sua área financeira. Certo. Como cuidar da sua casa, tratar a esposa, educar os filhos dessa maneira. E assim vai se multiplicando essa sua própria capacidade. Sim. E repassando também para as pessoas que estão ao nosso redor, no caso, né? Isso, e aí é através do exemplo que você consegue estar fazendo com que as pessoas notem, né, essa parte do sucesso do seu talento. Certo. No caso, assim, por exemplo, na carreira, vamos dizer assim, tem muitas coisas eu acho que a gente tem que prestar atenção também lá desde a infância nossa, o que
que a gente gostava de fazer quando criança. É bom voltar e ver, assim, tentar lembrar, resgatar algumas memórias, assim, que, né, que dão a esperança para a gente hoje, no caso, né? Então, assim, eu vejo muitos jovens, assim, em dúvida, chegando na idade, né? Quando termino o ensino médio, eu não sei o que eu vou fazer na faculdade, eu não sei se eu vou fazer faculdade, porque tenho muitas dúvidas, né? Então, a gente tem que prestar atenção, então, no que a gente gosta de fazer, né? Que a gente ama fazer desde criança. Tem que prestar atenção nisso também, não é, pastor? Sim, acredito que sim, né? Tem algo, o talento que Deus proporciona a cada um de nós, né, ele já vem sendo treinado desde de pequeno. Sim, Alguns talentos eles são desenvolvidos, né? Tem crianças que são citadas como crianças prodígios, sim, onde já nascem com aquele dom sim. específico e já aflorado. É, E tem outras. vamos pegar um exemplo assim de alguém, de uma pessoa de sucesso, assim, por exemplo, o Neymar, né? O Neymar, eu acredito que desde pequeno ele gostava já de jogar bola, né? Então, ele já nasce com um talento, né? Deus já entrega esse talento. Só que aí ele chega numa determinada época que as pessoas já estão de olho, né? Que ele é um bom jogador e ele é comprado, ele é vendido, no caso, né? Para um time exterior, é isso? Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas assim. E lá ele desenvolve melhor, mais ainda, né? Com o tempo, né? Você vê que ele saiu daqui bem diferente. Ele era magrinho, novinho ainda, né? E lá já a gente vê que ele está num clube assim, onde você vê que até o corpo dele muda, né? Não sei, vai desenvolvendo essas competências, exercitando, né? A gente tem que exercitar o músculo, é isso, né? Tanto É, é, da nossa. não conheço muito da história dele, mas acredito que sim. Né? É bem provável que já existia esse talento já desde infância, né? Sim, Já algo natural. E sim, quando como que fala, é identificado e potencializado, né? Tipo, como dizem, né? A pessoa tem futuro nessa sim, área e aí alguém investe junto, seja tempo, dedicação, para poder aprimorar, aí sim, com certeza vai desenvolver de uma maneira mais exponencial, né? sim. Algo que duraria talvez para alguém que não tem o mesmo talento, 20 anos, com ele em 3, 5 anos já chega vamos dizer assim, no nível extraordinário de Certo. habilidade. E é o que acontece é que tem jovens músicos, né? Crianças que sabem tocar diversos instrumentos, algo natural, algo que, sim, tem o exemplo de pais, parentes ou de pessoas ao quais o jovem, a criança se Esse identifica. exemplo a gente tem aqui, a Vitória, né? É, ela toca super bem, né? E isso já E é tem desde ao pequena redor, também. né? Já É, tem algo natural, mas isso, também tem a influência do meio que ajuda a desenvolver, né? verdade. Isso é algo que a gente tem notado que Uhum. hoje, né, a sociedade hoje, a influência do meio Sim, tem feito com que não sejam aflorados tantos os talentos. Por quê? Porque a informação que está chegando através das mídias, através das telinhas azuis, sim. acaba meio que podando alguns talentos. Talvez crianças que têm um talento físico de esportes estão deixando de praticar para ficar em Às, celular, em às vezes, assim, ou seja, deixa de lado aquilo que ele tem capacidade para fazer por causa de, às vezes, você, por causa de dinheiro, às vezes, financeiro, né? Tipo, já vi casos também que, assim, o menino, ele queria ir para a área de engenharia, e porque ele viu o tio deles bem sucedido, né, bem financeiramente.
Só que aí, quando ele estava ali no curso de engenharia, ele descobriu que não era nada daquilo. Então, ele já tinha gasto um tempo, tipo, se dedicando a essa área, até que no meio ali, ele descobre que, na verdade, não é isso que eu gosto, né? Começou a ficar confuso na cabeça dele, né? Então, às vezes, assim, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente, no dia a dia, o que a gente gosta de fazer. Isso acho que uma das coisas mais importantes, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Então, tem que estar tudo alinhado, é isso. Sim, Valores, né? sim, Porque se ajuda ferir os bastante. valores, né? Também. Mas aí também tem aquilo, né? Como que eu descubro o meu talento, o meu dom, Isso, né? Às vezes a pessoa, ela, por mais que ela tenha vários dons, ou assim como aqui na parábola, determinado servo recebeu um talento. certo. Aqui quando a gente olha, né, lê e começa a fazer esse estudo, quando você faz a primeira leitura, um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Tá, Injusto, mas né? o que é um talento para aquela É. época? Né, naquela época, um talento equivalia a quanto de dinheiro, não é verdade? Certo. Então, assim, a primeira instância a gente acha que é pouco. É Né? verdade. Você receber um talento. A gente chega a pensar que, por quê, né? O outro recebeu somente um, né? Mas no começo aqui, né, no versículo 15 que a gente viu, não foi? Cada um segundo a sua capacidade. Sim. Né? Então, Sim, mas assim como a gente fez então não a é que é comparação, injusto, né? né? Que aqui seria conforme Deus está abençoando, tipo, entregando os talentos conforme a capacidade de cada um, né? Sim, sim. Só que assim, A gente tem talento equivalia naquela época ao salário de 20 anos, praticamente. talento equivalia a um salário de 20 anos. Trabalhar 20 anos era o salário. Exatamente. Então, quer dizer, todos eles receberam uma quantia razoável Certo. em valor, né? Então, o primeiro aqui recebeu um salário de 100 anos. Isso, Né? poderia se 5 comparar, talentos, no caso. exatamente. O segundo, Então, já aqui, com 2 talentos, ele recebe um salário de 40 anos. Já, exato. né? Se E aí for ver fica, em valores, se né? for Converter. quantificar, né? É, Então, dessa maneira, fica mais fácil para ver, né? isso, e assim, foi proporcional ao que cada um sabia? Sim. Sim. E hoje em dia, né, a gente, eu estou buscando o meu talento, aonde que eu sou bom? E às vezes, que nem o missionário comentou, né? A pessoa já tinha investido um tempo, um dinheiro fazendo tal coisa, né? Mas se o foco não era descobrir ou aprimorar o seu talento, não Sim. tinha ainda identificado, tá tudo bem porque ele estava seguindo em frente. O que a gente não pode fazer eu não sei qual que é o meu talento, não descobri o meu talento. E deixa a vida me levar. E travei, né? Não faço nada. Então, aí, tudo bem, ele percorreu um tempo, uma distância na direção errada. Certo. Para ali, muda a rota. E tem que fazer, segue. eu acho que assim, é importante fazer perguntas para si mesmo, né? No caso, assim, que a gente aprende, né? Tanto aqui na palavra, que a gente tem que estar o tempo todo se questionando, né? O que eu faço de bom que as pessoas admiram, né? E esse rapaz que eu estava falando, que ele já estava assim, já encaminhadinho para a engenharia, o que aconteceu com ele? Aí que ele resolveu fazer um teste de aptidão, né? Um teste vocacional. E aí eu conversando com ele, a gente via que ele gostava de assistir vídeos de como fazer um hambúrguer, como fazer tal comida, tal receita, sabe? E a gente acabou descobrindo que, na verdade, a área que ele realmente gostava e que ele gostava de estar no meio das pessoas. E a engenharia também não
Não atendia esse... exato, esse valor, feria esse valor dele, que é estar no meio das pessoas, né? Então aí a gente acabou descobrindo que ao ele gostar de estar no meio das pessoas, ao ele gostar de fazer comida para os outros provarem, ele fazia para os pais dele provar, e ter aquela sensação de, ai, como é gostoso ver, né, se o meu pai e se a minha mãe gostaram, ter o feedback deles, né, a resposta deles, né? Então, e descobrimos que ele, na verdade, era gastronomia, que não tinha nada a ver com engenharia, né? Ou seja, ele já tinha perdido ali, acho que 2 anos na engenharia, no lado de engenharia mecânica, eu acho que era. E aí, no final, descobriu-se que ele quer ser chefe de cozinha, né? Então, são coisas assim, que às vezes a gente vai assim pelo retorno financeiro que vai nos trazer. E a gente não é feliz, na verdade, não é isso? Sim, tem muitas pessoas que acabam se frustrando por causa disso, né? E Isso. como foi dito também, ele perdeu tempo. Foi conhecimento adquirido, Sim, sim, né? aprendizado, né? Ele seguiu numa direção errada. Esse conhecimento que ele adquiriu, com certeza ele pode estar usando, não vou dizer 100% do que ele teve de experiência, mas uma boa quantidade do que ele aprendeu, ele vai conseguir utilizar na vida dele, seja em qualquer área, Sim, os, né? os erros são para a gente aprender mesmo, né, com eles, né? Isso. Verdade. É que aquilo, quando a gente fala assim, perdeu tempo, né, fazendo tal coisa, perdeu tempo, investiu o Sim, tempo de uma maneira incorreta, agora investe da maneira certa, certo. né? E sempre seguindo em frente, né? Para, Sim, corrige e vai para frente. sim, sim. E é importante para todo lado que a gente vai, assim, em relação à capacidade, competência, a desenvolver, acho que é sempre bom a gente ter um mestre para isso, né? Escolher uma referência, ter uma bússola nessa direção, não é isso? Sim, aqui nós temos Jesus, né? Aqui a Isso. gente sempre tá voltado para Jesus, né? Dentro E da igreja, a gente, para desenvolver os nossos dons espirituais, isso aí é com o tempo também, né? sim, todo membro, né? Ele busca, né? Ele vem por algum motivo para a igreja, né? Encontra Jesus, aceita Jesus como seu único, exclusivo Salvador, começa a ser discipulado, a aprender sobre a palavra, que é isso que é necessário, e sim, O Espírito né? Santo vai desenvolvendo. Vai cada um, né? Vai recebendo o seu talento, o seu dom dentro da igreja também, né? Assim como está aqui em Romanos 12, versículo 4, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui está falando, né? Todos nós somos membros dentro da igreja, Que é um assim como corpo. é um corpo só. Só que cada parte do corpo tem uma função específica, É verdade. né? Então, espiritualmente se falando, aqui fala sobre profecia, sobre ministério, sobre exortação. Então, cada um tem Sim, tem a sua porção a ser desenvolvida espiritualmente. certo. E assim como dentro da igreja nosso nós temos como o norte, né, Jesus,
E aí dentro do ministério temos os nossos pastores, o nosso pastor, Sim. que ele que nos orienta da melhor maneira, falando assim, ó, dentro da palavra é assim, 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 aqui dentro do nosso ministério a gente age dessa maneira, assim, assim. Amém. Então, temos esse modelo. E assim como a pessoa, por exemplo, ela teve uma referência de sucesso na engenharia, que foi citada aí, né? Isso. E tá tudo bem, ele pegou como referência. É. Só que aí o que aconteceu para ele pegar essa referência? Então, talvez dentro da casa, dentro do ambiente onde ele estava inserido, Sim. qual que é o seu foco? O meu foco é um foco de sucesso financeiro. Isso. Então, aí foi tendencioso para isso. Mas é possível, quando ele descobre que a gastronomia, né, é, na verdade, a verdadeira paixão dele, como carreira profissional, é possível ele ser muito bem sucedido financeiramente. Se fizer com amor, é claro que, né, o retorno às vezes pode ser até maior do que um próprio engenheiro, no caso, né? Eu acho que assim, na verdade ele olhava o modelo do tio como referência em tudo na vida dele, até como família mesmo, né? Talvez assim, olhar, meu tio ganha bem financeiramente, ele tem uma família, os filhos, a esposa e tal, e eu acho que é todo esse modelo que fazia com que ele achava que a carreira que era responsável por tudo isso, entende? Hoje a gente entende, né? Os nossos pais, nossos avós, Sim. eles necessitaram Verdade. estar passando por esse processo para que também houvesse a evolução da sociedade. Sim. Né? Eles contribuíram muito para essa evolução, para chegar hoje onde que a gente está hoje. Sim. Né? E, como foi dito, antigamente eram poucas opções. Certo. Mas da mesma maneira que lá atrás, quais eram as opções? Era o caçador e cuidar dos filhos. Né? Tem que cuidar dos filhos, tem que caçar, tem que ir. Tinha guerra entre as cidades. Então, eram situações que não tinha muita escolha. É verdade, aqui os heróis, né, que a gente olha na Bíblia. Vai olhar lá, a gente vê, no Egito tinha o pessoal que cuidava de determinada situação, o outro e tal. Já era mais bem distribuídas as funções. Mas logo no início, não. Tipo, cada um cuida das suas terras, cuida das suas ovelhas, cuida do seu pasto. Sim. E não tem muitas opções. É verdade. E assim foi, até chegar hoje, aonde, sim, existe um leque muito grande, tanto de Eu acho que isso dificulta um opções. pouco também, né? A escolha da carreira, né? O que fazer, né? Então, confunde um pouco a cabeça do jovem. O meio influencia. Porque, assim como nós ouvimos lá atrás, quando éramos pequenos, né? Sim. A gente falava alguma coisa e aí a mãe e o pai viravam e falavam assim, mas você não é todo mundo. E hoje o que acontece é que os nossos filhos querem fazer o que todo mundo está fazendo. Verdade. E aí acabam ouvindo a mesma coisa que a gente ouviu. Mas Porque, você não é todo mundo. Eu ouvi também de um professor falando assim, uma vez, que ele tinha ido numa sorveteria, né, e nessa sorveteria tinha mais de 1000 sabores para você escolher. Né? E que assim, você ir numa sorveteria que tem 1000 sabores para você escolher só um sorvete, ou seja, sei lá, 2 bolas, né, que seja, é complicado, né? Porque você chega lá e fala assim, poxa, eu queria experimentar um pouco de cada um, ou, né? Para quem é aberto a experimentar novos sabores, é uma pessoa mais receptiva a mudanças, vai gerar essa dúvida. Mas tem aquela pessoa que eu quero de flocos. Nada contra sorvete de flocos. Não, mas assim, a pessoa vai na sorveteria que tem 1000 sabores. Tem a sorveteria e a outra que tem 500, sorveteria... tem a sorveteria que... Não, tem a sorveteria que vai ter 10 sabores ali
E é muito mais fácil e rápido de escolher, muito mais prático, vamos dizer, né? Sim. Então, assim, o leque de opções que a gente tem hoje de carreira no mercado de trabalho ah, também dificulta um pouco na escolha por causa disso, eu acho, né? Você escolhe uma área e tem diversas ramificações, né? É como se fosse assim, eu escolhi o sorvete de creme, e o sorvete de creme tem o de creme com nozes, creme com flocos, creme com, né? Vai ter essas coisas e você, na verdade, fica meio confuso, né? Então, não sei se eu acho que confunde bastante tanto as nossas cabeças como pais, assim, né, na ajuda de escolher a carreira para os filhos, como até para os nossos filhos, né? Fala assim, mãe, eu quero ir na área de tecnologia. Mas aí você vai ver a área de tecnologia tem muitas ramificações, né? Mas aí já entra naquilo. Já separou, né? Já conseguiu eliminar humanas e caiu na área. Eu quero essa área. Sim. Beleza, tudo bem que dentro dessa área você vai ter mais É, 300 opções. vai ter Mas aí você robótica, já gamificação. diminuiu, né? Sim. Tipo, eu tenho probabilidade ou eu gosto de tal coisa que se encaixa nessa área. Verdade. Então você já conseguiu eliminar muitas. Mas até chegar aí, né, para eliminar tudo, né? Por isso que assim, é fácil de entender pela palavra, né? Deus entrega ali 5 talentos. E só que quem tem que prestar atenção nos talentos somos nós, né? Quais os talentos que nós temos? O que a gente faz de bem que os outros admiram? Falam, você faz um bolo melhor que eu, né? Você não gostaria de trabalhar em fazer bolo, né? Não vender, mas fazer para alguém e vender, alguém que tenha aptidão para venda, Também. né? Tem que saber delegar, né? Tem aquelas Isso. pessoas que sabem delegar. Sim, sim. É bem dessa maneira, né? Tem muitos talentos, tem muitas pessoas que têm, às vezes não tem só um talento, tem vários, Certo. mas ela mesmo não acha que aquilo é um talento. Por quê? Porque para ela a execução daquilo é tão natural que parece trivial. Tá. E aí sim, aí tem que entrar nessas perguntas, né? Isso. Qual que é o meu talento? Se você não sabe identificar, às vezes alguém ao seu redor sabe mostrar para você, pode te ajudar a identificar. Certo. Por exemplo, a pessoa, para mim é tão fácil cozinhar, fazer um doce, fazer um bolo, Isso. que para mim é verdade. Não é um talento. E para mim, vamos dizer. E para quem tem essa, tem pavor de. Eu particularmente, para mim, para eu ficar na cozinha para fazer um bolo, eu vou demorar talvez metade do dia, 3/4 do dia para fazer, né? Enquanto que eu vejo mulheres fazendo 10 bolos, 15 bolos, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Focar bem nos talentos que foram entregues na nossa mão, né? E nisso, como fala a palavra do Senhor, dobrar, multiplicar, né? Desenvolver. E aí a gente faz isso como? Através de cursos. Como que é? A gente, faculdade, né? Sim, a partir do momento que você identifica ou você quer descobrir, sim, às vezes a pessoa não tem talento nenhum para cozinhar, mas com disciplina ela desempenha uma boa culinária. Não é um talento, mas de acordo com a disciplina que ela tem, sim, ela consegue entregar um bom resultado. Certo. Só que aí também ela começa a fazer isso meio que por obrigação, meio que desgostoso do... Contra a maré. Exato. Né? É como se o barco estivesse indo contra a maré. Uhum. Você vai gastar muito mais energia. Isso, desgasta né? muito mais. Isso. E desanima. Vai chegar uma hora que vai frustrar, né? Lá na frente, né? Com certeza. Certo. Da mesma maneira que a gente tem visto aqui, né? Cada um recebeu conforme a sua capacidade e Deus entregou, sim, né? Cada um talento específico. Certo. Então tem isso, tem a sua capacidade e tem algo que é específico seu. Sim. Então, eu tenho capacidade de fazer, de conseguir fazer amizades, né? Uma pessoa tem esse, mas ela não tem um talento, um dom, né? De falar em público às vezes.
Ela Certo. consegue desempenhar o relacionamento, o network dela, mas às vezes ela não consegue. Só que aí Uhum. Deus entregou um dom de profecia Sim. individual, consegue estar, Na então, parte espiritual, na você está parte falando. espiritual. Uhum. Que é isso, né? A gente começou falando dos talentos, de cada um recebe um conforme a sua capacidade, Sim. que acredito que é isso, né? Sim. Quando nós estamos nessa caminhada, tanto dentro da igreja, né, para todos os membros, eu chego na igreja, o que eu sou, Sim. né? Ah, ótimo, estou aqui, estou adorando a Deus, estou entregando meu louvor, tudo, mas eu sinto que eu posso fazer mais para Deus, ou eu quero fazer mais. Às vezes o querer fazer mais ainda necessita de um acompanhamento, porque Sim. eu quero fazer mais, ótimo, então ajuda, se tem igrejas que fazem aquele mutirão de limpeza, fazem as doações, fazem projetos sociais, aí a pessoa começa a se envolver e É. aí sim vai despertando o seu dom. Que Às aí às vezes, vezes assim, você admira, né? Por exemplo, o pastor fazendo a obra ali, só que você não tem esse dom para você, né? Então você vai ser usado em outras em outra coisas. área dentro da igreja. Sim, Sim, e aí assim, mas cada um vai despertando, né? Seria assim, o, pa- lapidando o seu dom, né? Deus já entregou o sim, dom, não é lapidando, né? Vai Deus vai vindo, lapidando, né? isso, Deus vai A gente lapidando o chega dom. como um carvão e aí ele vai lapidando até Isso, e aí chegar no quando você diamante. estiver se distanciando do que Deus quer para você, Deus vai Isso, fala assim, não, você não é para fazer isso, você é para fazer isso daqui. é E aí vai verdade. sendo direcionado. E às vezes a gente leva um susto, né? Sim, Mas enfim, seja feita a vontade de Deus, né? Eis-me aqui. é dessa maneira. É. E vamos falar então, ó, a gente estava falando aqui do servo que recebeu 5, ele dobrou, né? Uhum. Falamos aqui do que recebeu 2, ele também dobrou, ficou com 4. Só que o que recebeu 1, né? A palavra está falando aqui que ele, aqui no versículo 24. 24, Isso, mas isso. chegando também o que receberá um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui parece que esse servo está dando uma desculpa. É isso, ele está julgando também aqui o Senhor, vamos dizer, o nosso Deus aqui. Ele entregou o talento na mão dele, o dom na mão dele, e aí ele fala assim: como eu te conheço como um Senhor, um severo, né? Ele fala aqui, né, que ele é severo, é isso? É como se ele estivesse julgando o nosso Deus como um homem severo, um homem duro e por isso ele deu uma desculpa, falou assim, por isso que eu enterrei, é isso, o talento, o dom dele, Sim, né? aqui está falando bem isso, né? Ficou com medo do Senhor, né? Do Senhor dele lá, Uhum. porque já tinha, né? Eu conheço que o Escondi Senhor é na homem terra. duro, né? Sim. E fez isso, né? Tipo, Escondeu o eu seu talento. escondi, exatamente, enterrou o talento para que devolvesse. Tipo, eu recebi um, devolvo um. Quer dizer, na verdade, ele não fez nada com o talento dele. É como se tivesse engavetado o sonho, Isso, ele não fez né? nada com o talento. É, Então, por virou as exemplo, né? costas para o chamado. Isso. Ah, por exemplo, a pessoa tem o dom de piloto de corrida. Só que ele chega lá e ele decide ficar como sendo um mecânico. Né? Ele está enterrando o talento dele. Ele está ali, poderia estar executando o talento dele, multiplicando, sei lá, e aí, não, ele está deixando passar. Que é o que Sim. muitas vezes, Porque ele já né? está ali na área.
Exato. Ele está ali. Ele só precisa buscar as pessoas certas para ajudar ele, não é isso? Exato. A desenvolver, foi né? aquilo que aconteceu. De acordo aqui com a parábola, né, o que recebeu 5, ele já sabia o que fazer. Sim. Foi Ele já lá e tinha as fez. habilidades certas E as para, né? pessoas ao redor. Já tinha um O de discernimento. 2, Tudo. a mesma coisa. O que tinha 1, ele tem o talento na mão dele. Ele tem, mas aí o Mas que aí dá a o entender é que ele não tem experiência, não tem discernimento, não tem entendimento, não teve sabedoria, Exato. Não negligenciou. arriscou. Isso, não arriscou. Não arriscou. Não arriscou. Ele Tá. poderia ter arriscado. Né? É como se tivesse jogado fora, né, o talento dele, né? Praticamente. Né? Ele só tirou ali da terra Ele não depois que o usou. Senhor voltou, né? Exatamente. Ele não usou, então dá como Acho que ele- perdido, talento perdido. Talvez ele enterrou assim, até com medo de perder o talento, né? E aí, Vai que no meio do caminho eu perco o meu talento, mas ele deixou enterrado. Eu acho que é a mesma coisa, né, que aconteceu, né? Ele virou as costas. Isso, tanto é que quando o Senhor chegou, falou assim, serve o mal. Né? Até o que não tem será tirado. Isso. E aí esse foi passado para quem tem mais ali, no caso do que juntou 10. Exato. O que tem 10 ficou com 11, no caso. Né? O Senhor abençoa mais e mais, é isso, né? Isso. Quem está ali desenvolvendo, quem está dobrando, quem está multiplicando ali, o Senhor abençoa mais, né? Certo. Isso, na verdade, isso aqui também dá para se visualizar muito bem, que tem aquelas pessoas que são pessoas que têm uma boa visão de empreendimentos, né? Aí as pessoas falam assim, tipo, fulano, tipo, tem e aumenta, e vai multiplicando sempre o patrimônio dele. Por quê? Porque quem tem faz? Não, ele já sabia, ele tem a capacidade, ele está conseguindo multiplicar. E às vezes a gente dá muita desculpa falando que não somos capazes, né? Não tenho condições, não tenho recursos, não tem quem me ajude, não tem... A gente começa a inventar um monte de desculpa, né? Sim, Eu acho que a gente coloca é muito. nisso que cai, né? Na realidade. Uhum. Certo. Pastor, tem algumas dicas para deixar? Porque aqui, assim, né, ele está falando de quando Jesus voltar. Não é isso? A palavra fala, na realidade, quando Jesus voltar, ele vai querer fazer as contas com a gente. Sim. O que a gente fez com esses talentos, né? Ele vai perguntar. E aí, Cris, o que você fez com o talento tal? Né? Enterrou? Ou multiplicou? Ou dobrou, né? Ele vai perguntar. Sim. Para tudo nós vamos prestar contas. Isso. Né? E quem não... No caso, quem deu desculpa ou quem negligenciou seus talentos, ele fala aqui que lançai, pois o servo inútil, né? No caso, ele diz aqui que é o servo inútil, né? Isso. Que ele mesmo se sentiu como inútil, no caso, né? Se fez como inútil, né? Uhum. Porque Deus fala aqui também, no caso, de ele podia até ter colocado no banco essa moeda para correr uns juros. Isso, Né, entregue do aos banqueiros, porque... É interessante essa parte também. Né, que fala... Que também toca assim, na parte de investimento, né, que a gente está fazendo. Né? A gente está poupando e está fazendo crescer, ou a gente está deixando parado? Né? A gente está deixando... que chega uma hora que já não tem mais validade. Né? No caso, assim, de um carro. O valor dele, a gente compra, é um valor. Aí depois que o tempo vai passando, conforme o tempo vai passando, ele vai desvalorizando muito rápido, né? O valor de um carro, né? Então seria a mesma coisa, não é verdade? Também. Também dá para encarar. Que se a gente assim. não fizer nada, né? Dá para usar esse tipo de analogia, né? Sim. Mas só tem que tomar cuidado, porque que nem alguns tipos de especialidades, né? Determinados itens, sim, você adquire por um valor,
Ele Isso. começa a cair o valor, A gente deprecia. paga, a gente tá lá no consórcio, lá ali para tirar um carro zero. Independente, tipo, não sendo um Isso. carro, qualquer item, você comprou hoje, Sim. saiu da loja, ele perde o valor. Ah, Agora, dependendo do que está sendo adquirido, sim. com o tempo, ele vai passar da curva de depreciação e aí ele vai vai começar a pegar valor novamente. E isso varia com o tempo Com a demanda. também. Vai chegar uma hora que não é todo mundo que tem aquele item. É verdade. E aí aquilo lá começa a se tornar Raro. essencial, raro, E essencial não. aí E aí aumenta o aumenta o valor. valor. Exato. É interessante. Certo. Mas sim, não com dicas, né? Mas o que a palavra nos traz, né? Que é algo claro, que é algo Sim. sempre objetivo. Tirando as parábolas, né? Que as parábolas são bem subjetivas para o entendimento da época. Mas é isso. Nós somos o que a Bíblia fala que nós somos, né? Isso, e nós temos o que a Bíblia fala que nós temos. Isso, amém. Então, todo mundo recebeu o seu talento, né? Então, cabe a cada um fazer com que seja desenvolvido, seja ele um talento, seja ele 2 talentos, seja ele 5 talentos. A gente vê também, essa parábola também fala muito a questão de a palavra ter chegado até nós aqui. Não é isso? Porque se não fosse repassado para os 12, né, os discípulos, para os 11, porque os 11 que foram lá, a partir deles que, né, a palavra chega até nós aqui, o sermão profético, senão não estaria nem aqui a palavra com a gente, né? Sim. Para a gente ter esse entendimento. E até a Bíblia chegou até nós, porque ela foi repassada, multiplicada, dobrada, e aí vai dobrando, né? Ali. De uma pessoa passou para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, e por aí vai, né? Sim, até chegar a nós, né? É algo que a gente chama de exponencial, Uhum. né? Não Sim. é algo linear que vai indo de 1, 1,5, 2, 2,5, não, vai 2, 4, 6, 8, Sim. e aí de repente já está em 1.000, 3.000, 5.000, Sim. em um curto espaço de tempo. É verdade. É muito interessante. Tá. Quer deixar alguma dica, pastor? O que mais? Não, é bem isso, né? Como que você... a gente começou falando das parábolas, dos dons, né? Acho que a maior dúvida é qual é o meu dom, né? Qual é o dom que Deus me deu? Então, o foco não seria você ficar nessa busca ou ficar se questionando, e sim... Põe o microfone mais perto da boca. E sim, fazer o que você está fazendo da melhor maneira possível. Se isso for o seu dom, as pessoas vão te orientar. Nossa, você faz isso bem. De alguma maneira você vai ser orientado. Se isso não for o seu dom, com certeza Deus vai fazer com que você chegue ao seu dom, consiga ter o conhecimento dele. Sim. Né? Seja através de uma conversa, através de uma ministração, através de uma oração. Tem aqueles que têm o dom da oração, tem aqueles que têm o dom da ministração, um dom de N situações. E a mesma maneira, seja, o meu dom é tocar música, o meu dom é traduzir, andar de skate, andar de bicicleta, né, para os jovens, cada um tem o seu dom específico. E é questão de estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. E primordial, orar. Ser sensível à voz do Senhor. E vigiar. Né? E também, a gente também tem que saber proteger, né? Os dons. Sim. Tá certo que é possível alguém tirar o dom? Só Deus pode tirar o dom de nós, né? Que a palavra está falando aqui, né? Ele tirou aqui o dom de um para dar para o que tem 10.
certo? Sim, se Deus entregou para você, Sim. né? Ele, Só Deus que tem o poder de tirar, não é verdade? Mas é importante que a gente saiba também proteger os nossos dons, porque muitos vão querer esses dons. sim, a gente vê que existem aquelas pessoas que não estão fazendo o que cada um tem que fazer, Elas ou não estão na busca do seu próprio dom. guardaram o seu dom ali, enterrou o seu dom, mas está Isso, mas de olho no quer. dom do outro, né? Exato. E aí, a palavra diz, né? Cada um recebeu algo específico. Isso, Então, conforme a sua capacidade. conforme a sua capacidade. É verdade. Então, não adianta se eu ver alguém, fulano tem dom da profecia, e eu querer esse dom para mim, sendo que Deus entregou um outro dom. Sim, às vezes a pessoa está Então- sentindo que ela vai ter esse dom, mas é com o tempo que o Senhor vai entregar, né? Sendo capacitado. Isso, sendo capacitada até Deus, né, entregar para a pessoa, né? Sim. Então tem o tempo certo também, né? E esses dons espirituais, eu acredito muito que elas se desenvolvem a partir da leitura da palavra, a gente se alimentar da palavra. Sim, e aí orações. lembrando da capacitação, né? Aham. Só para a gente poder também tá exemplificando, Sim, José, ele não chegaria lá já direto no Egito, na casa do Potifar, se ele fosse logo que ele foi vendido e já caísse lá dentro de uma vez. Ele teve todo um processo, ele precisou passar pela humilhação Sim. diante dos irmãos, precisou passar, sim, ser jogado dentro do buraco, depois achar que os irmãos iam largar ele lá, ser vendido. sim, Depois de tudo isso, foi para lá, ainda foi sujeitado a ficar preso novamente, e tudo isso sendo provado e capacitado. Mas então, aí é que tá. O José, ele só foi jogado pelos irmãos dentro do poço porque gerou um ciúmes nos irmãos ali, não foi? O que aconteceu? Ele não guardou o sonho dele. Ele sonhou, ele teve aquele sonho, e ao invés de Sim. guardar, proteger o seu Por sonho, ingenuidade É. de um jovem, sim, né, ele foi e acabou- contou, Exato. né? E isso acontece, né? Sim, Muito, não só o jovem sim, fisicamente, mas o jovem espiritualmente, às vezes faz isso. E isso é exatamente a capacitação. Porque se ele tivesse guardado, sim, a história hoje seria diferente. sim, Talvez ele não fosse o José do Egito que a gente escutou falar. sim, sim, Né? a história Então, seria diferente. foi essa capacitação necessária Uhum. para ele chegar onde ele chegou e poder depois sustentar, né, Sim. a Israel. É, verdade. Tá. Ok, Amém? amém. Então, é isso, né? Cada um de nós orar, agradecer a Deus, seja pelo dia, seja pela noite descansada, né? Pelo dia que há de vir amanhã, que fica nas mãos de Deus, e fazer tudo de melhor que você pode fazer hoje. Certo. Independente se você já sabe qual é o seu dom ou não. Se você não sabe, Pequenos passos, né, a gente vai descobrindo e, isso, né, se você ainda não sabe qual Deus é o vai seu dom, direcionando, instruindo, corrigindo, ótimo, né, exatamente. através da palavra, através das pregações dos pastores, através de orações, Deus fala conosco, né? Sim, tem o culto de ensino também. O culto de ensino é muito importante, o culto de ensino, O culto né? de ensino que Eu acho que está faltando muito, né? A gente buscar, né? De alguém que conheça a palavra, um mestre que nos dê mais clareza, às vezes, que a gente não consegue ter. Esses dias, assim, eu estava tendo uns sonhos e não entendia. E às vezes no culto de ensino vem a resposta, né, para nós, né? é verdade. E, nossa, eu não vou esquecer, né, o mestre ali ensinando que é um ponto que a gente não enxerga, que às vezes a gente está cego, e é um ponto cego nosso, e o mestre está lá para
justamente para mostrar pra gente. Acho que vocês não estão enxergando, vocês deixaram passar alguma coisa aí, né? Sim. E o culto de ensino é importante por causa disso, né? Acho que abre mais os nossos olhos, ilumina, né, a nossa caminhada, né? A palavra é para isso, né? E a gente está tão distraído com outras coisas que às vezes a gente tipo deixa passar. A gente lê a palavra, mas a gente não presta atenção. O culto de ensino é importante por causa disso, né? Eu gosto muito do culto de ensino. Com certeza. E fica o convite, né, a todos. O culto de Isso. ensino presencial, tá? Ele não é transmitido, exatamente Isso. porque cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? Então, o culto de ensino é para aqueles que buscam. Então, Busca entendimento, né? busca o entendimento. Sabedoria. Exatamente. De Deus, né? De Deus. Isso. Amém, então, pastor. Quero agradecer muito pelo aprendizado de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Pela misericórdia dele, estamos aqui gravando mais esse episódio. Estou muito feliz, né? De ter aprendido um pouquinho mais, né, da palavra, de esclarecer coisas para nós, assim, às vezes a gente não tem clareza, né? E foi muito bom. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe sua vida. Agradeço a Deus, né? Agradeço a oportunidade. Amém. E é a primeira vez que a gente está conversando diferente da pauta. Sim, um bate-papo em cima de uma palavra aí que eu acho que eu espero, né, que abençoe muitas vidas, que esclareça, né, algumas coisas, algumas dificuldades que a gente tem de, quais são os meus dons, quais são os meus talentos. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, né, procura o pastor Akira, pode me procurar também. A gente dá uma forcinha, né, para ajudar. Sim, aí a gente pode estar ajudando com os questionamentos, né? Não só para a pessoa, né? O que Sim, eu faço sim. de bom? Ou perguntar para as Isso, pessoas, identificar tudo com isso, relação a talentos isso. profissionais, né? Valores, princípios, né, em cima da palavra, em cima das crenças que a gente tem aqui como cristãos. E a nossa carreira sempre vai ter que estar alinhada com os valores pessoais, né? Sim, Com a nossa crença, no caso, né, como cristão. Né? Tudo na vida é sim. assim, né? O que a gente tem que, o que a gente sempre Uhum. tem que caminhar é Jesus, os nossos princípios e aí a Sim. nossa vida, né? Sim. Então, como assim? Os princípios de Jesus. E aí a gente tem que pegar os nossos e ir aproximando para chegar o mais próximo possível. Se não estiver alinhado, já fere o valor e não. Exato. Né? É a mesma coisa, falar assim, nós somos irmãos em Cristo, só que você acredita nisso. Só que o que vem na linha, o que Jesus ensina é isso, já está fora. Sim. Então não tem como falar, né? Eu estou em Cristo. Né? A Sim, gente está sim. buscando estar em Cristo, alinhando os nossos princípios junto. Sim, Então a sim. gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ocorre essa distorção. Né? Algumas Tá. pessoas falam que estão aqui, mas na verdade creem em outras situações. Certo, certo. Tá, pastor, então. Aí, quem tiver dúvida, né, sobre a aula, sobre o ensino de hoje, sobre esse bate-papo, pode procurar o pastor Akira ou eu também, né? Depois do culto, né? Isso, fique à vontade, sempre para tirar Isso. dúvida. Uma coisa que eu já escutei não existe pergunta idiota, né? Isso. Existe a pergunta que nunca foi respondida, nunca foi feita, Verdade. né? Para não falar de outra maneira. Sim, sim. Tá bom, então, pastor. Muito obrigada pela sua participação, né? E Amém. vamos reunir para fazer mais, né? Sim, a gente vai Estudos estar assim. marcando Isso. vários ensinamentos. Isso. E aí a gente chama o pastor Wilson, chama o pastor Michel, chama os outros pastores também Isso. para estar colaborando. Isso. Uma ideia aí legal, né? Para estar conversando com eles, né? Um projeto aí dentro do Sunset On Mission, né? Para a gente estar
É porque sempre vai existir pessoas que precisam, né? Todo instante. Isso. Não estou falando só aqui. Estou falando para tudo que a gente faz na vida. Sempre vai ter alguém que precisa de nós, né? Independente do que você saiba fazer, né? Seja, tipo, lavar uma louça, você já está contribuindo e aquela pessoa precisava de você ali, Amém. né? Lavar uma louça ou, sei lá, que talento que você tem. Mas sempre vão ter pessoas que precisam de nós, né? A gente sempre deve lembrar disso. Cada um tem o seu valor, o seu dom, o seu talento e desenvolvam aí, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você chegar no top, né? Mais próximo de Jesus ainda. Isso. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio. A paz, Deus A abençoe. paz.